Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje para fazer a nossa aula na disciplina de Gênero, Diversidade e Direitos Humanos. E hoje nós vamos tratar de uma temática bem interessante com dois convidados, que são duas pessoas muito queridas, por vários motivos. E nós vamos discutir alguns pontos que são extremamente importantes para entender essa temática, especialmente a temática de gênero, e as imbricações que tem com relação às questões de sexo. E nós vamos começar fazendo a apresentação dos nossos convidados hoje. Aqui primeiro, eu vou apresentar a vocês a professora Ana Valesca. A professora Ana Valesca, que é assistente social, ela é mestre e doutora em Ciências Sociais, trabalha atualmente no PJ, na parte de apenados. Ela trabalha num projeto bem interessante com apenados e apenadas. E nós temos aqui também ao nosso lado o professor Zé Augusto, que é historiador, sociólogo, filósofo. Então nós temos duas pessoas aqui com alta capacidade intelectual para discutir um pouco algumas questões que são relevantes para a nossa disciplina. Tá? Bom, vamos começar aqui falando uma coisa que intriga muita gente, que se torna às vezes muito desconfortável, essa diferenciação entre gênero e sexo. Então, gostaria que a professora Ana Valesca começasse falando um pouco para nós sobre isso. Bom, primeiramente agradecer aqui o convite da professora Adriana e a luxuosa companhia do professor José Augusto, e dizer que realmente há uma confusão muito grande entre gênero e sexo, e é tanto que as pessoas, quando veem alguém com outro gênero, com outro papel de gênero, falam assim, mas nasceu mulher, como é que não... Então ela confunde um pouco a parte biológica, da determinação sexual, que em si não é binária, porque a gente tem diversas... a gente tem, digamos, um prisma grande de combinações genéticas, não só o XX e o XY, mas as pessoas confundem o sexo, que é uma determinação biológica, com o gênero, que é um papel desempenhado na sociedade e aprendido pela sociedade. Então, com isso, eu queria dizer que eu me baseio muito nos estudos de Simone de Beauvoir, quando ela, no segundo sexo, ela vai tentar fazer justamente essa distinção, que ela falou aquela frase famosa que saiu no Enem, que não se nasce mulher, se torna mulher. Por quê? Porque a ideia dela é que a experiência, ela é existencialista, então ela acredita na experiência. É a experiência de ser que me faz ser. Você não tem uma essência, Não tem nasce essência. Pronto. Ninguém nasce pronto, nem homem, nem mulher. Você vai, ao desempenhar, você vai aprendendo como desempenhar. Então esse papel de mulher é aprendido na existência, ao longo da existência. Tá certo? E isso daí seria a parte de gênero. Então, essa distinção entre o biológico e o social, ela é uma relação bem complicada, principalmente se você pensar que a mulher gera vida, engravida. Então, o biológico em cima dela é muito carregado, há uma pressão. Interessantíssimo isso que você colocou. E aí me lembrou uma outra questão aqui. Professor Zé Augusto, essa relação entre o biológico e o social, como é que fica dentro das ciências sociais? No início das ciências sociais, principalmente com a sociologia, mais com a sociologia, com a antropologia, você tem a biologia do século XVIII como a grande ciência. Você tem Darwin ali, aquele paradigma muito forte da biologia, e a gente até chama de um darwinismo social, Então a própria terminologia das expressões da sociologia, com Augusto Comte, até com o próprio Emílio Durkheim. Então existe uma confusão muito grande com isso. Estava muito forte ainda as teorias biológicas, da biologia, por exemplo, E aí foi feita uma confusão, realmente, Eram os pais da sociologia, e eles trouxeram muitas ideias muito próprias da biologia para as sociedades. Aí foi o grande equívoco. Aí, na sua visão, isso aí começa a complicar ainda mais. Mais ainda. Ao invés de esclarecer, complicou mais ainda, confundiu mais ainda. Mas, Valesca, o que você acha que a religião ali, qual papel que a religião vai empenhar dentro dessa discussão? Bom, é muito interessante a sua colocação, e eu estava aqui refletindo um pouco antes com o professor Zé Augusto, justamente isso, como é que os opostos se tocam, os extremos se tocam. Quer dizer, você tem o discurso cientificista de marco positivista, extremamente biologizante. Então, o homem é que tem a genética tal, que tem os órgãos, que tem a mulher que tem essa genética, que tem esses órgãos. E no extremo oposto,
religioso que vem dizer, se Deus lhe fez assim, você tem que ser assim. Se Deus lhe fez assado, você tem que ser assado. Então, se você nasceu um genótipo de homem, você tem que ter tal comportamento. Porque genótipo é uma coisa, comportamento é outra. Mas ele diz assim, se você nasceu com genótipo feminino... É um determinismo isso. É um determinismo. Né? Mas aí o determinismo vai dizer que é vontade de Deus. E aí você não... Aí seria um grande pecado você mexer numa determinação de Deus, que ele fez no outro. E você querer não exercer o papel. Né? Então, assim, os dois extremos, né? Inclusive, até voltando para Simone, ela vai colocar no início da psicanálise, como o Freud era médico, ele vai colocar a homoafetividade, que na época chamava-se homossexualidade, porque havia a junção do sexual com o gênero, como doença. Isso só sai, acho que essa discussão, isso só sai da década de 90, eu acho, né? Estava no CID, no Código Internacional de Doenças. De doenças. Por que isso? Porque se você tem um aparelho fisiológico X e você não tem um comportamento correspondente ao que é socialmente esperado para aquele aparelho, então você é anormal. Você tem uma disfunção hormonal, alguma coisa assim. Daí se fala de cura, né? Daí se fala de cura, né? Isso até hoje. Se era uma doença, né? Então se fala de cura. A cura dele. E até hoje se fala. Né? Inclusive, eu só queria complementar aqui. Eu li um livro que fiquei muito chocada, chamado Gênio Egoísta, que não recomendo. Né? E esse livro, ele retoma essa ideologia que o Augusto falou do início do positivismo, que é tudo está na genética. Tudo está na genética. A sociedade, você vai nos espermatozoides que eles já competiam. Então é bem pesado mesmo. Né? Eu queria até tomar, se eu posso, por exemplo, a gente falou em Durkheim, falando de positivismo, né? Você tem Augusto Comte, depois você tem o grande nome da sociologia, um livro chamado Da Divisão do Trabalho Social, né? Isso fica muito claro, né? Essa divisão de trabalho por gênero, né? Na verdade, seria mais por sexo, né? Aí, na verdade, né? Seria por sexo. Né? Mulheres fazem, agricultura, mulheres colheita, é difícil. Homens, cuidar com a criança. Homens no trabalho ligado também ao lazer, né? Como pescar. Pescar é lazer, mas é trabalho também. Caçar é lazer. Guerrear é honroso, é esporte. Né? Então, desde sempre isso. Ele faz essa distinção, viu, pessoal, sobre essa questão da divisão de trabalhos. Né? O que é atribuído para um, o que é atribuído para outro, desde sempre, e na maioria das sociedades. Essa divisão seria chamada de divisão do trabalho ou solidariedade, que é a mesma coisa para ele, solidariedade mecânica, né? Mulheres fazem isso, homens fazem aquilo, desde sempre. Isso fica petrificado. Desde sempre, a gente pode retomar a Grécia Antiga? Pode retomar a Grécia Antiga, ou até mesmo antes da Grécia Antiga. Agora, o interessante aqui é que a gente acha que Durkheim não é revolucionário, mas ele é do modo dele na época dele. Porque ele não disse que essa divisão foi determinada por Deus. Né? Porque muitas vezes, não, a mulher cuida das crianças, porque é a natureza da mulher cuidar das crianças. Opa! Não, ele fala em convenção social. Foi uma coisa convencionada. Convencionada. Quem vai ficar com o quê? Então não é uma determinação biológica. Não, isso. Nem divina. Isso. Né? Uma regra que cada sociedade, inclusive, institui a sua. Né? Você está falando de Margaret Mead também, que está querendo. Um estudo, uma antropóloga norte-americana, ela fala que algumas atribuições que eram normalmente, da maioria das sociedades, para mulheres, elas eram feitas por homens numa sociedade que ela estudou na Nova Guiné. Né? E aí se desconstrói exatamente isso, né? Essa questão do biológico, né? As sociedades africanas, elas têm esse histórico, né? De ter uma linha mais matriarcal. Mas falando de uma linha matriarcal, eu queria agora mudar um pouco o prisma da conversa e entrar nessa questão do patriarcado mesmo. Né? Nós poderíamos, então, falar agora sobre essa questão do patriarcado de uma forma geral. Né? Eu vou perguntar primeiro ao professor José Augusto e depois que nós podemos inserir, a gente está falando de sociedades matriarcais, sociedades africanas, como é que a gente pode inserir a questão do patriarcado nessa nossa conversa sobre gênero e sexo? Pensando historicamente, nós, professores de história, a gente sempre tem uma dificuldade muito grande, a gente fala de patriarcado e matriarcado. Sempre tem uma dificuldade muito grande de encontrar concretamente sociedades matriarcais. E para dar exemplo, fazer estudos e tudo, então é pensar que as sociedades humanas basicamente foram patriarcais, pelo menos porque tem de documento. A dominante, né? A dominante, né? Então, você pega, por exemplo, desde os hebreus,
né? O papel dos hebreus ali, quando você está estudando a Bíblia ali, por exemplo, você tem o papel dos patriarcas. O patriarca ele era tudo. Ele era o chefe e o senhor da família, ele era o chefe e o senhor político, ele era o chefe e o senhor religioso. Então ele tinha tudo isso. Aí você vai passando, aí você vai Deus é pai, né? Deus é sempre pai, Deus é a figura. Que é a figura de Deus, né? A figura do Deus judaico, né? A figura do Deus parrudão. Mas isso se repete em várias religiões ou só nas religiões judaico-cristãs? As religiões monoteístas, se pegar as religiões monoteístas, sim, porque né? são herdeiras do judaísmo. Todas, né? Depois você tem o cristianismo, né? Sim. Patriarcal com essas características. E depois o islamismo, né? O islamismo. Se você pegar a cultura grega, por exemplo, grega e romana, né? Que são as civilizações clássicas também, você vai ter isso também, né? A ideia do pater, família, né? Também em casa, o pai é a autoridade total e também na esfera pública, né? Então você tem o patriarcado, que tem essa divisão, né? De patriarcado privado e o patriarcado público. E quem segue isso também muito bem é Gilberto Freire, né? Gilberto Freire. Se você pensar aqui no Brasil, é a mesma coisa, né? Se você pensar Gilberto Freire, Casagrande de Senzala, quando ele explica... Gilberto Freire tem uma tese que é o seguinte, são 3 teses no livro dele. O Brasil é patriarcal, escravocrata e monocultor, né? Então, óbvio isso, pelo menos de ser patriarcal, porque o Brasil é tão patriarcal na visão de Gilberto Freire. Lembrar o seguinte, Gilberto Freire está colocando que aquele português que colonizou o Brasil, além de luso, além de ibérico, ele é judeu. Ele tem heranças mouras, ele é um islâmico. Então você tem tudo isso. Então, esse português patriarcal é um tipo de patriarca ao cubo que vem aqui para o Brasil. Aí você tem as relações econômicas. Ele era o dono da casa, mas ele era o dono da economia. A questão da herança, né, Valesca? Você veja, o primeiro filho, o primogênito, né, é que herdava tudo. Se fosse homem. Se fosse a menina, não herdava. Né? Então você tem essas questões todas ali. O autoritarismo era muito forte, né? Então é a questão... Isso é interessante, que é uma outra pergunta que às vezes me vem, as pessoas fazem, por que tudo bem, você está dizendo então que o papel da mulher é um papel socialmente instituído, não é biológico. Como Simone de Beauvoir fala assim, que eu acho tão interessante, ela diz, nem todo ser humano do sexo feminino é necessariamente uma mulher. Por quê? O sexo é o biológico, né? E a mulher é o papel socialmente, historicamente construído. Mas as pessoas perguntam, mas quem foi que criou então essa divisão social do trabalho e do poder, não só do trabalho? E a justificativa também. Por quê? Né? Quem? Como que foi saber que fez? Não tem assim uma pessoa, mas a sociedade foi se estruturando no sentido da acumulação. Aí é bem mais a acumulação primitiva, a acumulação de bens. Então, era importante uma família monogâmica, hétero, para que os seus descendentes dessem continuidade aos bens, não distribuísse filho de outros pais, e fosse o homem garantisse que o filho era só dele mesmo, né? Tinha essa questão do mais velho, tinha que ia ser padre, geralmente era o mais novo, ia ser padre, né? Depois ia ser bacharel em direito. Outro ia estudar, mas ele tem um que ia herdar os bens todos. Então isso daí foi importante para a acumulação de capital, né? E também o fato do trabalho da mulher não ser remunerado é muito importante para a acumulação de capital. Porque se você fosse pagar por uma babá, por uma lavadeira, por uma passadeira, por uma cozinheira, por uma pessoa que fazia tarefa para os filhos, por uma pessoa para limpar a sua casa, falia. Então, a sociedade moderna capitalista, ela se estrutura muito, ela indica que ela consegue acumular, por quê? Porque ela tem uma pessoa que trabalha de maneira escrava, sem remuneração, que é a mulher. E não só cuidando dos filhos, viu? Mas cuida da sogra, do sogro, da mãe, do pai, do marido quando fica doente. Então, a função dela cuidar, só que é uma função não remunerada. Então, você sabe que existe almoço grátis. Se ela trabalha e não ganha, essa riqueza que ela gera vai para onde? Vai para onde? Então, você tem que entender que a acumulação de capital é que está por trás da ideia do patriarcado. Agora você falou uma palavra aí que me chamou a atenção, monogamia, né? E dentro disso, como é que Simone de Beauvoir pensava a monogamia? Muito boa a sua questão, né? Há uma discussão muito grande sobre a relação que ela tinha com o Sartre, né? A questão das traições, né? Veja só, a Simone, ela não acredita num feminino universal e nem numa família universal, tá certo? Então, assim, você não tem o eterno feminino nem a família eterna, sagrada família, para frasear o Saturno, né? Então, o que acontece? A família dela, né, que ela estruturou com o Sartre, era uma família não monogâmica. Então, muitos dizem, mas ela era traída. Sabe Deus se ela achava até bom. Né? Se ela tinha os amantes dela também.
Vai ficar dizer, Sartre, vá-se embora, vá viver a vida, me deixe viver. Então, assim, inclusive, Sartre não muito atraente, né? E ela bem bonita, né? Sartre feinho, ela bonitona, como... mais jovem que ele. Né? Então, assim, a relação que ela tem com o Sartre era uma relação aberta, não monogâmica, muito em voga na França nos anos 50. Né? Então, assim, ela escreve O Segundo Sexo, que é a obra clássica, em 49, né? Tinha passado a Segunda Guerra, as mulheres tinham assumido papéis importantes na sociedade após a guerra. E uma coisa importante que eu queria destacar, não é um livro bem recebido. Não é um livro bem recebido. A esquerda estava discutindo revolução, classe operária, quem ia fazer, qual era a estratégia da revolução, Guerra Fria. A direita, muito conservadora, católica, disse que ela não tinha instinto de mãe, que ela era mulher fria. Você falou agora da Segunda Guerra, no contexto da Segunda Guerra, eu me lembrei. No contexto da Segunda Guerra Mundial, a mulher acabou assumindo uma série de trabalhos públicos que não eram destinados a ela, né? Houve todo um discurso que elas poderiam fazer e fizeram muito bem. Terminada a Segunda Guerra, tempos depois, o discurso antigo volta e elas voltam. É o do baby boom, né? Então, assim, agora pronto, acabou a guerra, não precisam mais da sua mão de obra, volte para a cozinha. Aí a mulher, o quê? Tiveram a utilidade naquela época, né? Depois, pronto, agora pode voltar. A fábrica, ela diz, o quê? Não vou voltar, não. Então, foi o período que o feminismo mais gerou conflito na sociedade. E os filósofos acharam que essa era a discussão besta da filosofia travar. Eles achavam que, talvez para um historiador, para um sociólogo, mas um filósofo discutir feminismo, qual é a base filosófica? Que lembre-se que a filosofia surge na Grécia. Extremamente, né? Um ambiente extremamente machista. Então, assim, a filosofia até hoje é uma coisa de homem, curso de homem, né? Muito se fala, né, atualmente, sobre a questão do lugar de fala. Djamila Ribeiro, né, filósofa mundialmente conhecida, premiada, tem um livro chamado Lugar de Fala, tem um outro livro que nós trabalhamos, né, O que é Lugar de Fala, e lá ela coloca essas questões relacionadas à mulher que está hoje requisitando e ocupando, né, de uma maneira ainda muito incipiente, os seus lugares de fala. Mas aí, como eu queria inverter um pouquinho essa discussão, né, eu queria perguntar aqui ao professor Zé Augusto se para ele o homem tem o seu lugar de fala assegurado, mas se fala muito sobre esse papel do homem, essa questão que isso é coisa de macho, isso é coisa de homem. Professor Zé Augusto, como é que você vê isso? Essa questão do homem e do macho, isso tem alguma diferença, relevância? Como é que você diria isso? Tem, atualmente, isso é uma questão, eu na minha geração, né? Vou entregar aqui minha idade, aqui, 43 anos de idade. Meia idade, né? Meia idade. Então eu fui desencorajado a vida toda, no colégio, na família, né? A falar sobre as minhas fraquezas, os meus medos, as minhas coisas. Porque o homem é o provedor, o homem é o que ganha bem, o homem é o poderoso, o homem é o corajoso. Esse é o papel atribuído, você pode encontrar esse papel de uma figura de um homem, um personagem lá da Odisseia de Ulisses. O homem é inteligente, o homem resolve as coisas, o homem é forte, o homem é bonito, é belo, é guerreiro, é forte e não tem fraquezas. E não tem... E percebe que não fica esperando. Né? Então é muito estranho quando você vê um discurso de um homem, ele está admitindo as suas fraquezas, as suas lacunas. Homem não pode chorar, né? Homem não chora, né? Homem não se emociona. Homem que é homem não chora em filme. Né? Eu vejo dessa forma. Isso ainda é muito forte. Eu dizendo que eu tenho amigos da minha idade, amigos mais velhos e tudo, então assim, ainda impera ainda, acho que é muito forte ainda. Isso é interessante porque a gente vê que o modelo patriarcal, ele oprime tanto mulheres quanto homens. Sim. Por isso que a gente diz que o feminismo não é a mulher se sobrepor ao homem, é a libertação dos dois desse modelo patriarcal que não deixa o cara ter a vida que ele quer, do jeito que ele quer, chorar, se emocionar, assumir fraqueza. Você sabia que o maior índice de diagnóstico de depressão é entre as mulheres. Mas entre o diagnóstico e depois a efetivação, o maior índice de suicídio é entre os homens. E aí, quando a gente vai tentar entender por que as mulheres têm mais depressão, porém se suicidam menos, a gente vai ver, as mulheres ainda tentam buscar uma rede de apoio, conversar com as amigas, chorar, dizer que está sofrendo, procuram um médico, e o homem, por ele ter que ser sempre forte, mas até quando ele vai se abrir com um amigo, o amigo vai, pai, deixa de besteira, vamos tomar um. É sempre desencorajado. Ele não pode... Ou ridicularizado. Entre os amigos, ele não pode dizer que está sofrendo, ele não pode assumir a dor dele. Então, assim, isso faz com que o homem, quando se deprime, seja um caminho bem mais rápido para o suicídio do que a mulher. Ele não tem como se abrir. Ele não tem como se abrir. Eu estou trazendo esse dado para a gente notar como o machismo
Ele não deve ganhar menos do que a esposa. Jamais. Não posso, não. Se é por acaso quer ver um sofrimento, um casal ele ficar desempregado e ter que ganhar menos do que a mulher assumir o sustentar a casa, ele se sente humilhado, mal. Então, assim, é opressor para o homem também. Claro que não igualmente, a gente sabe que é mais opressor para a mulher. Mas, assim, o homem se libertaria também numa sociedade igualitária, né? Numa sociedade sem patriarcalismo. Mas essa questão do papel do homem, o homem, segundo Jamila, ele tem a centralidade epistemológica, né? E Simone de Beauvoir, ela não fala com essas palavras, mas ela diz: a mulher se constitui enquanto o outro, não o homem. O que é a mulher? A mulher é aquele ser que não é homem. Sim. Então, assim, opa, o homem é o centro da fala, da explicação, da lógica. E a mulher é o não homem. E como não homem, ela vai ter o papel secundário. Né? É aquela história, né? Traz E o grande homem Sempre uma grande mulher. Então, esse lugar secundário, né, ontológico na sociedade, a mulher como não homem, né, é uma coisa fortíssima que se cria. Inclusive, ela cita uma oração judaica, você fala do judaísmo, em que o homem diz assim: Deus, obrigado por ter me feito homem. Né? E a mulher diz: Deus, obrigado por ter me feito segundo sua vontade. Então, assim, há uma posição do homem como sendo o construtor da sociedade, das civilizações, né? Que isso você só não vai ver nas sociedades africanas. Sim. Aí você percebe grandes mulheres à frente, Nefertiti, Mas tem outra questão aí também forte. A África é considerada pelos africanos como mãe. Uma. Mãe África. Mãe África. Então isso daí já muda todo o Muda tudo. Muda a forma de... Mas no geral é isso, né? É aquele que é o provedor, é aquele que toma as decisões. Então você tem o homem sexo, né? E você tem o macho como papel social, né? Do mesmo jeito que você tem a mulher, a Simone trata a questão da feminilidade, né? A mulher, para ser feminina, ela precisa desempenhar aquele papel X que é estipulado, né? E o homem, para ser masculino, desempenhar aquele papel dele. Então, assim, isso são construções sociais. Por isso que eu falei em floresta, né? Zero problema com a maternidade. Zero problema com o trabalho doméstico, cozinhar e tudo. Agora, você mas sabe pode fazer tudo isso e podem saber latim. Você e pode ser sabe professora. que ela foi muito xingada. Muito demais. Eu não posso dizer aqui os nomes que ela foi chamada, mas ela era... Imagina aí o Rio Grande do Norte. Quem não era Rio Grande do Norte ainda, né? Era a província do Rio Grande. Província do Rio Grande. Século XIX. Século XIX. Ter se divorciado e tudo. Mas era isso, mas ela pode ser tudo isso. Ela pode ser mãe, ela pode ser esposa, mas ela pode ser professora, ela pode ser proprietária. E outra coisa, mesmo ela sendo mãe, digamos que ela escolha esse papel, esse papel de gênero, ela tem que ser ouvida na fala dela. E não aquela coisa de vai lá pra dentro, servir o cafezinho, preparar o café para as visitas. Aí fica as visitas conversando e a mulher à parte. Né? Quando ela vai emitir uma opinião, ela não é apropriada porque é uma conversa de homens. Então, esse tipo de coisa, né, a gente tem que rever esse centralismo epistemológico, inclusive dentro da academia, estudando autoras mulheres, na filosofia, a gente dá brinquedo de Jamila, mas temos poucos. Na filosofia contemporânea a gente já está encontrando, mas se você pegar na história da filosofia, pegando dos gregos, do nascimento da filosofia, até início do século XX, você conta nos dedos. Aí você vai dizer, quer dizer que as mulheres não pensavam filosoficamente? Ou se você for procurar na literatura, ou se você for procurar nos grandes artistas plásticos. Né? Cadê a mulher? Cadê as grandes compositoras, mulheres? Né? Será que não eu é? acho que muitas delas devem ter entregue suas obras para os homens poderem, para elas poderem... Sem história. Né? Vendido, coisa do tipo. Você falou da mulher que vai servir o cafezinho, eu fui lá no banquete de Platão. Eu me remeti a isso, né? Onde é que estavam as mulheres no banquete? Estavam as mulheres nos diálogos, né? O que elas faziam? Tantos tipos de amores, né? Tantas coisas que elas podiam contribuir, né? Que o homem era homem e mulher, um ser só, com duas cabeças, quatro braços, e aí os deuses se separaram, né? E o homem foi para um corpo e a mulher foi para outro corpo. E aí quando nasce eles ficam se procurando para se completar, né? Essa, claro, é uma metáfora bem heteronormativa, contudo é interessante a gente entender a dialética que tem dentro dessa ideia, né? Quem sabe eu tenho um homem e uma mulher dentro de mim, ele tem um homem e uma mulher dentro de mim. Agora a gente optou por seguir um papel de gênero, né? Então, assim, isso eu não estou com falas biológicas, eu estou com
falas sociais, comportamentais. Né? Não se parece com a discussão, é essa questão mesmo. E aí a gente tem hoje a explosão de diversas combinações de gênero e de sexualidade, que é a vivência física, né, do sexo. Mas assim, o que eu vejo é uma possibilidade de um futuro glorioso. Estamos caminhando e trabalhando para isso, né? Você também fez lembrar outra coisa, professor Zé Augusto, sobre a questão das grandes compositoras, né? Eu lembrei daquele episódio nos anos 80 da cantora Joyce Moreno, quando ganhou o festival, e quando eles descobriram, os jurados descobriram que a autora da música era uma mulher, eles queriam voltar atrás do resultado, porque eles disseram que a música era boa demais para ter sido escrita por uma mulher. Anos 80 isso, né? Anos 80. Estou falando agora, né? Do século XX aqui. Então a música era muito boa, não é possível que tenha sido escrita por uma mulher, né? Algum homem deve ter escrito e ela se apropriou da música, né? A música clariana, que era claramente uma referência da situação dela, né? Como mulher, como mãe. Né? Agora, dentro de tudo isso que vocês estão falando, me surge um questionamento que já nos encaminha até para umas reflexões finais. Então, se tudo isso que a gente está discutindo, do ponto de vista sociológico, passando pelo biológico, que a gente não pode abandonar essa discussão, nos faz entender melhor essas questões de gênero, essas questões de sexo e as questões de gênero como papéis sociais, né, a que fomos condicionados, por assim dizer. É possível, então, a convivência entre gêneros e sexos sem necessariamente se configurar numa competição, numa disputa? Sim, certamente. O binarismo, o raciocínio binário, ele é pobre. Né? Um raciocínio tacanho, o raciocínio é ou não é, né? Então, é maniqueísta. Maniqueísta. Uma palavra precisa. Essa coisa, você nasceu com tal genótipo de homem, você nasceu com tal genótipo de mulher, você, por isto, está condenado a desempenhar esse papel escrito Eita, baixou o responsável. pela sociedade. Então, isso daí é uma coisa que eu acho que não tem mais espaço na sociedade contemporânea, né? Eu acho que hoje as lutas são por sim, como é que eu transformo isso em políticas afirmativas, em resultados. O que a gente agora quer ver são salários iguais, são oportunidades iguais. É a possibilidade de a gente falar sem precisar da chancela masculina, né? É a possibilidade das diversas vivências do corpo serem feitas, inclusive a vivência do biológico, que hoje já tem uma releitura em cima da Simone, que ela negou muito o biológico, né? Porque era uma época, né? Uma época que ela estava tentando afirmar a mulher, construto social da mulher, né? Mas hoje já se retoma um ser mulher que pare, que tem um parto de cócoras em casa e tal, e que isso é uma conexão com a ancestralidade, com o seu sagrado feminino, né? E não é ideológico. Eu me lembrei aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do feminino universal, né? Você falou do feminino universal. Do feminino universal. Ela dizia, Simone fala que não existe esse feminino universal. E as pessoas que buscam o sagrado feminino, elas buscam o sagrado feminino mais pelas linhas do orientalismo e do africanismo, né? Do que mesmo aquele sagrado cristão, não é o sagrado. Então é uma busca de um empoderamento da mulher, respeitando a sua diferença biológica com o homem, né? E em vez de mostrar isso como uma fraqueza, isso é uma potência absurda. As deusas, as bruxas, isso é uma potência, nós temos uma potência. Choramos, sim, somos sensíveis, e isso não nos torna fracas. Não nos torna fracas. Não é negar o choro, não é engolir a sensibilidade, não é nos masculinizarmos, é dizer, temos essa diferença, e isso é maravilhoso, isso é uma potência. Né? Então, assim, hoje eu vejo esse sagrado feminino sendo resgatado pelas jovens, né? E uma convivência muito interessante do feminismo com o movimento LGBTQIA+, né? Porque ambos chegaram a conclusões semelhantes, que são só papéis. Eu tenho visto, até com alunos mais jovens, alunos e alunas, mas mais alunas, né? No ensino superior nem tanto, mas no ensino fundamental, no ensino médio, mais uma recorrência, né? Essa questão de meninas estarem antenadas com aquela questão do Ica, da bruxaria antiga, e trazendo agora para a contemporaneidade, né? Esse ponderamento, esse papel que a mulher tinha na Idade Média, que foi tomado de forma completamente negativa pelo cristianismo, né? E hoje a gente sabe mais ou menos o que significava aquilo, né? Você falou aí em religiões orientais,
talvez tenha se remetido, tenha pensado na Índia, e você falou também na questão da bruxaria, da Idade Média e tudo. Eu me lembrei disso. Não sei se é isso que você está falando. Sim. Essa busca do sagrado feminino, que empodera a mulher, pelo que ela tem de diferença do homem mesmo, né? Pelo específico, não é nem biologização da mulher, né? Porque aceita a diversidade, a biologização tem um padrão, né? Ela aceita a diversidade, e também não é o sagrado ocidental da mulher virgem, pura, é um sagrado mais africanizado, inclusive, né? Que é a mulher potência. Né? Sempre que você fala sagrado ocidental, a gente sempre se remete às 3 religiões monoteístas, né? Judaísmo, por ordem cronológica, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. E dessas 3, a única que ainda abre algum espaço para a mulher, algum, que não é de protagonista, né? É o cristianismo. É o cristianismo, as a figura nem sequer abrem espaço para a questão da mulher. São muitas as discussões, muitas as reflexões que precisamos fazer diariamente. Entender gênero é um exercício, né? É alguma coisa que está em construção em cada um de nós. A ideia, né, de feminismo, por exemplo, que essa palavra assusta tanta gente, né? Na verdade, é algo que seria confortável para os 2 gêneros. Né? Algo que, como a Valência já falou, o professor Zé Augusto já falou, é interessante para que as pessoas possam viver. Eu disse pessoas, sendo quem elas são, quem elas querem ser, desempenhando os papéis que elas vão fazer para serem pessoas felizes numa sociedade igualitária. Esse é o grande sonho, né? E aí, por isso, eu passo a palavra para a professora Valência para fazer suas considerações finais. Gostaria até que ela fizesse umas indicações para a gente de leituras ou filmes. E depois, em seguida, o professor Zé Augusto. Agradecer esse momento tão agradável, né, de aprendizado que eu tive com vocês, né? Dizer que dentro de uma visão de uma unidade dialética, você não tem como pensar o papel do gênero feminino sem pensar o masculino nisso daí, né? Isso não quer dizer que os homens vão ficar à frente de um movimento feminista, mas quer dizer sim que os homens têm que pensar os seus privilégios e o seu papel como aliados. Qual é o seu papel nessa construção? Reconhecer sim que foi beneficiado e tentar se desconstruir. Porque se só dentro dessa unidade dialética, só um lado tentar se emancipar sem o apoio do outro, você vai acabar gerando um conflito. Muitos atribuem que esse conflito é criado pelas feministas. O que é você culpabilizar a vítima. Né? É como se você dissesse assim, você tem que apanhar, mas não pode chorar. Porque se você reclamar, você está criando confusão. Quer dizer... Vou trocar miúdo aqui, o que a acadêmica está dizendo aqui. O negócio é bom para os 2. É muito simples. Não é isso que você está falando? Então, assim, é preciso que o homem também pare e pense o papel de homem para nos ajudar. E nós, mulheres, temos muitos desafios ainda pela frente. Porque cada nova situação, seguindo o raciocínio de Simone de Beauvoir, nós hoje experimentamos uma existência feminina diferente do que ela teve, né? E essa existência hoje nos abre possibilidades. Então, eu sou uma pessoa otimista com relação a essas possibilidades abertas, porém a gente tem que se calçar de muita leitura. E outra coisa, entender que do mesmo jeito que não existe a mulher universal, né, a mulher negra, ela tem uma realidade diferente da mulher branca. Eu sei que é uma outra discussão. Né? Existem, por isso que o título do livro da Djamila é Feminismos Plurais. Né? Eu estava vendo um dia, a mulher branca conquista o mercado de trabalho, sai para trabalhar. Com quem ela deixa os filhos? Com a babá. Qual é a babá? Negra. Aí a babá deixa seus filhos sozinha em casa para cuidar do filho da branca, para ela poder fazer um mestrado, um doutorado. Então ela cresce, mas quem é que apoia ela? É uma outra mulher que deixa seus filhos desamparados. Então a gente precisa pensar que os obstáculos estão aí para todos, mas eles são bem próprios para cada grupo. Para a mulher indígena, né? Para a mulher, para a questão do etarismo, a mulher idosa, ela tem né? Nossa, ela tem muitos bloqueios, muitos problemas, né? Específicos. Então, assim, existem feminismos, mas um dos desafios, que eu acho, é que nos põe a pensar. A mulher idosa sem aposentadoria. Foi do lar, né? Cadê a aposentadoria do lar? Você falou do etarismo agora? São complicações sérias, tá certo? Então, deixa essa reflexão para garotos e garotas e garotes, todos que queiram pensar, tá? Qual é o papel da mulher agora no século XXI? E eu, que não sou identificado com esse gênero, mas como é que eu entro nessa história? A história está aberta, é um século aberto para o pensamento. Então, assim, se quer patriarcado no Brasil,
eu indicaria o velho livro clássico de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. De qualquer forma, ali em 1933, quando é publicado, ele vai fazer já várias considerações desse problema de ser mulher no Brasil, né? E aí o livro é enorme, mas é saboroso, a leitura é saborosa. Estava com essa Valesca aqui, me lembrei de um livro que eu li há muito tempo. Aliás, não li, vou indicar um livro que eu não li, mas eu li a introdução. Pelo menos eu indico a introdução, que é o Martelo das Feiticeiras. Eu não li o livro, mas eu li a introdução de uma antropóloga, e essa introdução ela vale por muitos e muitos livros. É verdade? É verdade, porque o livro em si, por mais que tenha lido, você merece ver, porque ele é um processo de 1300 e não sei quanto da Inquisição. Aí são as provas da Inquisição, blá, blá, blá. Então é um processo. O livro mesmo é bem Mas a introdução é perfeita. Por quê? Porque mostra essa questão de que no passado, na época do paganismo, existiam as deusas mulheres e que não eram boazinhas não, eram potência. E que essas deusas foram sendo apagadas por uma ideia de uma mulher submissa, né? E que todas as mulheres que tentavam resgatar essa memória das deusas tinham que ser eliminadas. Esse livro tem Lilith dois também. nomes. Tem Lilith, a Negra. Esse livro tem dois nomes. Ele é conhecido como Martelo das Feiticeiras ou O Diário de um Inquisidor. É o mesmo livro com esses dois nomes. Eu indicaria O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, por mais que seja uma obra datada, se hoje já tem releitura, mas ele foi uma obra inicial, que trouxe a discussão do feminismo para dentro da filosofia. Inclusive os filósofos ficaram indignados, porque ela botou o chá na mesa e falou, vamos beber. Então, assim, é um livro importante, né? Lugar de fala, feminismos plurais, eu acho importante. E eu lembrei de um agora, desculpa. Pode falar. Direito da Mulher e Injustiça dos Homens, de Lizzie Floresta. Acabei de citar aqui. Muitos consideram como uma tradução livre, né, de uma feminista inglesa, né, aquela primeira fase eu li, mas é um livro interessante também, né? É um livro tão atual, escrito por uma norte-grandense. Eu conheço. E de filme, né? Filme nós somos vários também. Sufragistas, Enola Holmes, fase mais jovem, né? Temos aqui Suprema, né, como obras interessantes, tem muitos filmes que tratam isso, né? Mas A Noiva do Diabo, que fala da questão da bruxaria, né? Que não é nada do que vocês imaginam esse título, viu? É a história de uma mulher ela nem é noiva, nem é noiva do diabo. Nem tem diabo na história. Elas construíram redes de apoio, né? Eram mulheres que se apoiavam. Né? E, assim, existem documentários interessantes para a questão do masculino, né? Sobre a masculinidade frágil. Gente, nós entramos aqui, né, na parte final de Pena, né? Nós tivemos aqui um desfile, eu poderia dizer, de conhecimentos e aprendizagens de maneira tão agradável, de maneira tão leve, né? Vocês vejam que um tema que muitas vezes é encarado de maneira tão raivosa, pesada, né, pode ser discutido de maneira leve, né, com inteligência, com intelectualidade, com indicações, né, tão interessantes que os professores aqui fizeram. Então eu só tenho a agradecer, né, primeiro a professora Ana Valesca pela disponibilidade, né, de parar o seu tempo, né, que é bastante comigo, o professor Zé Augusto mais ainda, né, agradeço também a disponibilidade, a participação. A questão, né, de estarmos dispostos a essa conversa, né? Eu quis obrigatoriamente trazer, né, um homem e uma mulher para essa conversa, exatamente para a gente ouvir os dois lados, para que a gente não precise estar preso, né, a uma ideia só e não parecer uma coisa, né, que a gente está ali bitolado numa ideia, discutindo uma ideia. Eu sou totalmente de Jamila Ribeiro, vocês já perceberam, e dentro dessa ideia de feminismos plurais, né, dentro da coleção, uma coleção, né, que ela encabeça, hoje já é um projeto, né, então que a gente possa assistir a essa aula com tranquilidade, com leveza, que a gente possa refletir, né, auto-refletir essas questões e repensar nossas posturas, né? Então eu desejo a todos uma boa aula.